Não para de chegar testemunhas de jovens dos nossos dias que, sendo absolutamente normais, iguais a qualquer outro jovem, deixam para o mundo o testemunho da alegria que é ser cristão. Jovens que não têm vergonha e nem preguiça de ir à missa todos os dias, de ensinar as pessoas a rezarem o terço, de testemunhar que Jesus está vivo e presente na Eucaristia. Hoje você vai conhecer o testemunho de um grande jovem e com certeza você vai se identificar e se emocionar muito com a história dele. É com muito prazer que te apresento agora a vida de Joey Reale. A fonte de água benta na parede da casa dos Reale e a geladeira coberta com fotos de santos atestam que Joey foi criado em uma família católica devota. Caçula de 4 filhos, Joey cresceu rezando o rosário com seus pais e irmãos todas as noites. Muitas noites em seu quarto, Michael, seu irmão, topava com ele ajoelhado em oração diante de uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Lisa e Michael, seus pais, serviam em sua paróquia como ministros extraordinários da Eucaristia, suas filhas Luciana e Tony Marie como cantora e leitora respectivamente, e Michael Jr. e Joey como coroinhas. Mais tarde, Joey tornou-se sacristão, treinou coroinhas e ajudou no grupo de jovens da sua paróquia. Ele também continuou servindo no grupo de oração Padre Pio, já que sua família tinha uma profunda devoção a este santo. A avó de Joey conhecia bem o frade capuchinho de sua cidade natal italiana, Pietrelcina, e outros frades da Itália até visitavam a casa da família em Long Island. Uma das maneiras pelas quais Joey dava um belíssimo testemunho era em seu hábito de levar outras pessoas à igreja. Certa vez, Joey levou um amigo de longa data e mais um carro cheio de companheiros de futebol, alguns dos quais eram judeus e muçulmanos. Ele convencia todos apenas dizendo: "Não se preocupe com isso, vai ser muito bom." Joey costumava levar amigos para assistir ao estudo bíblico para adolescentes e depois oferecia a todos sorvete ou pizza. Em pelo menos uma ocasião, ele ficou acordado com seus amigos a noite toda e antes que pudessem dormir, ele os fez ir à missa com ele quando o sol nasceu. Era natural para ele, fazer parte da sua vivência diária, ser discípulo de Cristo e viver a sua vida segundo o Evangelho. A piedade e a bondade de Joey eram evidentes, segundo relatos de pessoas que o conheceram. Para alguns, Joey chegava mesmo a lembrar o beato Pia Giorgio Frassati, um jovem devoto, atlético e carismático que morou em Torino, na Itália, no início do século XX. O fato de Joey ser um jovem firmemente enraizado em sua fé não impedia que ele fosse um cara normal, que gostava de dar festas, dançar com seus amigos, tocar música enquanto enlatava tomates com a família. Ele tinha um lado lúdico, gostava de brincadeiras e fogos de artifício. Inclusive, era popular entre as garotas. Ele dizia a seus amigos que era porque as mulheres gostavam de ser respeitadas. "Trate cada menina como sua mãe", dizia ele, e rapidamente acrescentava: "a Mãe Santíssima." Outra grande paixão sua era o futebol, e orgulhosamente ele costumava pintar cruzes sob seus olhos antes dos jogos. Joey trouxe para o campo uma mistura única de atletismo feroz e a boa vontade cristã. Certa vez, quando sua equipe enfrentou um jogo bastante agressivo, Joey se ofereceu para jogar na defesa. Depois de enfrentar um jogador enorme que tinha caído, ele imediatamente se virou para ajudar o jogador a se levantar. O grandalhão dá um abraço em Joey e de repente todo o tom do jogo muda. Um pequeno ato de amor que mudou todo o jogo. Mas por mais que Joey amasse futebol, a família estava em primeiro lugar. Em 2009, sua mãe foi diagnosticada com câncer
e não pôde mais cuidar de seu neto enquanto sua filha trabalhava. Joey largou o futebol e mudou para as aulas noturnas para poder cuidar do seu jovem sobrinho. De acordo com a sua irmã, ele não tratou isso como um sacrifício, mas respondeu com alegria e generosidade. Tendo sido diagnosticado anos antes com um problema cardíaco, Joey morreu inesperadamente, mas em paz, na casa da família, aos 25 anos de idade, no dia 16 de janeiro de 2015. Ele estava na cozinha com a mãe, que preparava um sanduíche para ele, quando de repente Lisa ouviu o barulho das cadeiras. Quando se virou, encontrou ele deitado serenamente no chão, com os olhos fechados. Os médicos logo chegaram, mas as tentativas de ressuscitar Joey não tiveram sucesso. Michael lembra de um dia quando sugeriu a Joey que sua igreja deveria ter menos bancos, já que nunca ficava cheia. Aquela foi uma das únicas vezes em que Joey pareceu zangado com seu pai. Ele disse: "Pai, um dia você verá esta igreja lotada." No velório de Joey e mais tarde em seu funeral, aquela mesma igreja estava transbordando de pessoas que tiveram suas vidas tocadas pelo testemunho de Joey. Ao todo, cerca de 3.000 pessoas se reuniram e muitas compartilharam histórias sobre como Joey as fizeram sentir-se amadas, como ele as ajudou em algum momento de necessidade, levando-as à igreja, mudando suas vidas para melhor. Uma mulher, por exemplo, havia dirigido horas da Pensilvânia, já que Joey tinha sido responsável por convencer seu filho, que havia fugido, a voltar para casa. Meus irmãos, com tantos testemunhos belíssimos, peçamos a Deus que, se for de sua vontade, um dia vejamos Joey Reale ter a honra de ser elevado aos altares, proclamado santo da nossa igreja, e que o seu exemplo inspire todos os jovens a cada vez mais voltarem o coração para Deus. Mas e aí, o que você achou da história de vida deste jovem, hein? Inspiradora, não é mesmo? Se você quiser ver mais conteúdo como esse, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever neste canal. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja e São José interceda sempre por nós. Até a próxima!